Minha gente, estou passando só para explicar por que eu fiz uma publicação tão fora de época. Publiquei A Chorona, a música tradicional mexicana, em pleno mês de fevereiro, para ser mais exato, dia 2 de fevereiro, ao invés de ter publicado isso no dia 2 de novembro. É porque eu não queria esperar o dia 2 de novembro para dizer que eu estou simplesmente encantada e arrasada com a leitura deste livro. Eu estou chocada. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que é um autor mexicano que nasceu em 1917, publicou esta obra em 1955, me fez repensar tudo que eu sabia sobre escrita criativa, sobre romance, sobre prosa poética e realismo mágico. Esse é o pequeno livro que inaugurou uma escola literária e inspirou ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques a escrever a sua obra-prima 100 anos de solidão. Diga aí, se Gabriel Garcia Marques disse que este livro é o grande livro inspirador da sua obra, quem somos nós para duvidar, não é mesmo? E na minha humilde opinião, ele estava mais do que certo. Juan Rulfo conseguiu aqui, como ninguém, fazer o que ninguém tinha feito antes e nem mesmo depois. Por vários motivos, essa obra é digna de leitura em fevereiro e não espera novembro, simplesmente porque é uma obra que vai trazer as vozes do além, literalmente. E como foi que Juan Rulfo conseguiu esta proeza? Ele escreveu um romance em formato de prosa poética, contando uma história através de vários narradores. Não é um narrador em primeira pessoa e não é um narrador em terceira pessoa. É um narrador em primeira pessoa e são vários narradores em terceira pessoa juntos e misturados todos ao mesmo tempo. E isso faz uma confusão na leitura, mas que torna a leitura simplesmente fantástica. Fantástica por causa dessa habilidade de ir e vir no tempo, porque é uma obra totalmente sem linearidade em relação a tempo, sem linearidade na narrativa. E, no entanto, o alinhavar que o autor fez casa perfeitamente com o efeito das vozes do além. Você vai lendo e a cada página é como se você estivesse ouvindo sussurros. Nossa, você está lendo aqui e de repente entra uma voz e você pensa, nossa, de onde foi que saiu essa frase? Está perdida aqui? Não. Esse efeito foi simplesmente proposital para que você entendesse, e aqui eu vou dar spoiler, se você não quiser saber, pula o vídeo, passa essa parte e volta depois, lê o livro e volta aqui. Ele conseguiu trazer essas vozes para que nós, réis autores mortais, sentíssemos o drama do que seria fantasma nos falando ao pé do ouvido. Maravilhosa obra, de uma criatividade sem comparação. Por quê? Porque ao invés de o narrador dizer o que estava ouvindo, as próprias vozes falam. E essas vozes que falam são literalmente de fantasmas, porque se não há linearidade de narrativa e de tempo, também não há linearidade de personagens. Os mortos estão convivendo com os vivos e não sabemos de quem é a voz que está ali escrita naquele momento. Mas esse efeito ele necessitava passar para o leitor porque ele vai falar de um povoado dentro do regionalismo mexicano através da linguagem de um povo, de uma cultura que acredita na existência de dois mundos. Longe de ser um livro religioso, não é nada disso. Ele nos faz refletir sobre a pós-revolução, que aconteceu no México em 1910, sobre o coronelismo, que foi tão comum naquele povo, mas também que tivemos no Brasil. Mas mais do que isso, ele consegue trazer dentro deste enredo relações familiares, relações amorosas, muitas tragédias, e esse é um livro de fantasmas. Mais do que isso, é um livro de terror. Todos esses fantasmas, todas essas vozes estão murmurando e reclamando do que não fizeram em vida. Filosoficamente falando, nas entrelinhas, a gente consegue extrair
que as relações mal feitas e o perdão não concedido vão se reverberando no decorrer de toda a eternidade. E esses fantasmas que ficam soando nas nossas mentes quando lemos esse livro faz com que a gente reflita sobre a vida que a gente quer levar com as pessoas que nos cercam. Eu assisti, depois dessa leitura, vários vídeos e eu não vi ninguém falando, ninguém fazendo essa relação. Mas se tem uma mensagem que eu quero deixar na leitura desse livro, é que nós precisamos encerrar ciclos. Se você se aceitar o desafio de ler esse livro, eu recomendo que você não leia o prefácio, não assista resenhas, não veja comentários sobre o livro, simplesmente leia. Se permita ler o livro já começando no início, porque ele não é dividido por capítulos, e deixe a leitura fluir. O próprio autor disse que talvez fosse preciso ler 3 vezes. E se você sentir a necessidade de ler 3 vezes, não se sinta menos por isso. Todos nós sentimos a necessidade de ler 3 vezes esse livro, porque é realmente uma obra fenomenal.